aprendizagem. E nesse momento a gente vai falar dos meios para aprender. O tempo inteiro estamos aqui falando de hábitos de aprendizagem ligados a modos, motivos, oportunidades. Agora, o como. Como eu faço para aprender? Qual estratégia? Dentre as estratégias do como fazer para aprender, tem a releitura. Releia os materiais que precisam de esclarecimento. Por vezes, a nossa primeira leitura pode deixar várias dúvidas com relação ao vocabulário. Vamos procurar o dicionário, né? Não é vergonha procurar o dicionário, ao contrário. Quando a gente aprende conteúdos novos, a chance de estarmos em contato com palavras novas aumenta e muito. Pode acontecer de, na primeira leitura, eu ficar com dúvidas com relação ao conteúdo. Se a dúvida é com relação ao conteúdo, a estratégia é de revisar ou de solicitar ajuda à minha rede. Quem é a minha rede de apoio para aprendizado? Pode ser o professor, pode ser o monitor, pode ser os meus colegas. Após a consulta aos apoios, revisite o texto. Minha área é a área da psicologia. Eu lembro na graduação, quando estávamos estudando funções mentais, em especial as funções mentais ligadas à consciência, meu professor falou que a consciência podia estar normal ou alterada, e entre os estados alterados de consciência podia ter um estado de obnubilação. Eu, hã? O quê? O que é um estado obnubilado? Bom, vamos lá buscar o dicionário. Tenho certeza que essa experiência de estranhamento com uma palavra nova também passou pela experiência de vocês com outras palavras. Uma outra estratégia ou hábito de aprendizado ligado aos meios, né, ao como fazer para aprender, pode ser o uso do destaque das ideias, né? O destaque das ideias principais com o uso de marcador é uma estratégia bastante comum e bastante eficiente, desde que eu me organize com relação ao que vai ser destacado. As canetinhas, lápis ou os iluminadores servem para enfatizar palavras-chave ou pontos-chave da matéria, para que eu me foque nessas palavras-chave ao fazer uma revisão. E acho que a principal dificuldade do aprendiz que está fazendo a sua primeira leitura é que ele não consegue identificar o que é mais importante do que é menos importante. Então, acontece dele grifar, às vezes, o parágrafo inteiro. E ele não conseguiu discriminar o que é figura, né? O que se destaca. Porque para ele, naquela primeira leitura, tudo se destaca. Sugestão. Quem sabe tu deixa para marcar as coisas depois, numa segunda leitura. Ou ainda, quem sabe, você escolhe um critério para as coisas que você marca. Por exemplo, eu posso usar cores diferentes para o destaque, né? E usar alguns critérios para essas legendas. Amarelo para aquilo que eu acho importante, vermelho para aquilo que eu fiquei em dúvida ou preciso pesquisar, azul para as palavras-chave da matéria ou informações que precisam ser decoradas, e por aí vai. Acho que uma coisa que é importante, se a gente vai usar um marcador, canetinha, né, ou o iluminador, que eu tome cuidado para não repetir palavras-chave, para eu não repetir ideias que já tenham sido destacadas anteriormente. Cartões. É possível que eu possa desenvolver cartões ou flashcards, né, para testar as memórias, né? De um lado eu coloco perguntas e do outro lado eu coloco as respostas.
Tem variações para o uso desses cartões. Eu posso colocar tópicos de um lado e palavras-chave do outro. Ou eu posso colocar termos de um lado, definições do outro. Vantagens de usar esses cartões. Eles são fáceis, né? São práticos. Você pode fazer em casa. E aí, se eu estou fazendo em casa, então eu já estou exercitando leitura e escrita do tema. Posso usar aplicativos, tem aplicativos para que eu gere essas perguntas, ou tem aplicativos pré-prontos com os conteúdos que você quer estudar. Esses flashcards, eles servem para qualquer tipo de material que você queira estudar. E com relação ao uso, quando eu tiver com os cartões prontos, como é que eu faço? Eu posso deixar as perguntas para cima e as respostas para baixo. Eu leio a pergunta e respondo por escrito, ou em voz alta, ou mentalmente. Confiro a resposta. Se eu acertei, coloco o cartão que eu acertei na pilha das respostas corretas. Se eu errei, na pilha das respostas erradas. Eles ajudam, tá? São um bom recurso. Outras estratégias com relação ao processo de estudo podem ser criar um sumário, né, ou um resumo com as minhas próprias palavras. Isso é muito interessante. Às vezes os alunos perguntam assim: prof, essa pergunta que tu fez aqui, tu quer que eu responda com as minhas palavras ou com as tuas? Aí eu falo assim: olha, eu quero que tu responda com as tuas palavras, né? Exceto quando é uma definição conceitual em que existem termos técnicos específicos que não podem ser contornados ou substituídos, tá certo? Aí eu preciso dominar, né? Eu não posso inventar uma definição nova para um conceito operacional pré-definido. Mas é importante que quando eu esteja estudando esse conceito, que não pode ser reformulado, reconstruído ou é importante que eu consiga explicar esse conceito usando as minhas palavras, né? Então, acho que esse é o principal processo de absorção de conteúdo. Na produção de um resumo, é importante que eu leia o texto original, que eu destaque as primeiras ideias, sejam por parágrafos, por capítulos, por páginas, que eu faça um sumário, né, e releia o meu texto produzido a partir da citação da fonte consultada. Importa dizer que um resumo é um agrupamento de informações mais relevantes do texto, não é a cópia do texto. Será que eu posso, no resumo, fazer uma cópia literal de um trecho importante? Sim, posso. Essa cópia que é literal, que não são as minhas palavras, elas precisam ser apresentadas entre aspas e com a citação do autor original. Sob pena de, quando eu não cito o autor original, eu esteja, né, incorrendo na situação de plágio, que é a apropriação da ideia de outro. Isso é muito sério. É possível que as pessoas acabem copiando coisas e replicando coisas sem citar, porque não sabem que é importante citar. E aí a gente vai dizer, né, que foi um engano. Agora, foi um engano ou é má fé? Uma pessoa que sabidamente reconhece que a informação é de outrem e não faz o devido reconhecimento ao outrem, se apropriou, né? Isso é crime. Então, só para dizer que uma das estratégias importantes de hábitos de estudo tem a ver com um sumário. E aqui algumas estratégias, porque talvez na escola tu não tenha aprendido. O sumário ou resumo pode ser feito parágrafo a parágrafo de um texto. Li um parágrafo, bom, se eu tiver que definir esse parágrafo por uma palavra, qual será? E aí eu faço uma anotação do lado. Próximo parágrafo. Li
quais palavras definem esse parágrafo. Escrevo ao lado. Pode ser uma palavra que apareceu ali naquele parágrafo ou pode ser uma palavra fora. Coloco ali a minha anotação. Ao final da leitura dessa página, eu vou ter de 4 a 5 palavras, de 4 a 5 ideias. Pronto, isso já serve para eu fazer, né, um resumo daquela página lida. Uma outra estratégia importante, né, interessante, é a ideia dos mapas mentais. O mapa mental, ou o mapa conceitual, é uma técnica de organização e de memorização de pensamentos e de ideias que se utiliza de papel e caneta, ou de aplicativos. Há vários aplicativos para a gente produzir mapas conceituais. A ideia principal, a técnica, consiste em expandir uma palavra-chave em diferentes conteúdos ou tópicos. Então, quando eu estou aprendendo sobre um conteúdo, do que se trata, né? Qual é a palavra-chave desse conteúdo? Pronto, é ele que vai iniciar meu mapa mental. Quais são as derivações em tópicos ou subtópicos dessa palavra central? E a gente vai começar a expandir. Desses tópicos ou subtópicos da palavra, da ideia central, a que se refere cada um desses subtópicos? E a gente vai expandindo. O mapa mental, ele pode funcionar como uma forma de organização hierárquica, né, de mais importante para menos importante. Ela pode funcionar como uma rede de conexão de ideias, onde a gente vai expandindo a ideia central para as ideias secundárias e terciárias. Então, a gente vai ter como se fosse uma teia de conhecimento. O mais importante é que a forma como você organiza esse mapa precisa fazer sentido para você. O mapa mental é uma forma de resumo e agrupamento de ideias que você consiga se apropriar. Com relação ao uso de cores, né? As cores auxiliam a deter grupos de informações, né? Então, é possível que eu tenha uma palavra central e um subtópico. Tudo que está ligado àquele subtópico vai em verde. Tem um outro subtópico importante que eu vou decidir escrever em vermelho, aí vai em vermelho. E assim vai, essa distribuição espacial me ajuda a reter o conhecimento. Há indivíduos que, no processo do aprender ou do estudar, são mais visuais. E porque são mais visuais, podem reforçar essa característica. Então, posso desenhar o conceito daquilo que eu estou estudando. Se eu estou estudando uma célula, quais são os elementos intracelulares que fazem parte? Quais são os componentes ali dentro? Então, vou lá desenhar os componentes, daqui a pouco eu puxo flechinhas para nomear cada um desses componentes. Importa dizer que os desenhos não precisam ser uma obra-prima. Eu não preciso ser um artista para desenhar aquilo que eu estou estudando, né? Então, a dica: se desligue ou desapegue da autocrítica exagerada sobre a produção. A ideia do desenho é que tu possa memorizar, organizar o conteúdo que você vinha estudando de uma forma que faça sentido para ti. Os desenhos servem para uma variedade, né, de assuntos e tópicos. É muito interessante essa estratégia. Outra característica interessante diz respeito a fazer exames, testes ou provas em si mesmo, né? Então, estou lidando com um tema novo, caí de paraquedas num livro ou numa videoaula que vou estudar. Comece fazendo assuntos, comece fazendo perguntas sobre esse assunto, né? Por exemplo, dado uma determinada aula que você está assistindo, o que é isso? Qual é o objetivo dessa aula? Busque propósito, né? Para que existe esse conteúdo? Por que criaram isso, né? Para que serve isso? Onde aplica isso? Essas perguntas de busca de propósito servem
para ligar a sua motivação, a sua conexão com o assunto que está sendo estudado. Quando eu faço perguntas sobre o assunto, eu também me aproprio um pouco mais sobre aquilo que está sendo apresentado. Se eu pergunto para mim que assunto é esse, que tema é esse, eu estou me dando uma oportunidade de estudar sobre esse tema. Ainda posso contar sobre esse assunto visto para outra pessoa que não tenha visto. De repente, como é que eu explicaria o conteúdo dessa aula para minha mãe? Como é que eu explicaria o conteúdo dessa aula para o meu namorado? Porque são pessoas que não têm intimidade com o assunto, né? E essa é uma forma de eu testar em mim mesmo o quanto eu dominei, o quanto eu entendi o que me foi apresentado. Outra estratégia, explique o material para si mesmo, né? Já li, já fiz a teste e agora, se eu tiver que dar um assunto, uma aula sobre esse assunto, como é que eu faria? Explica o assunto para si mesmo. Quando a gente fala em voz alta sobre um assunto que eu estava estudando, então eu vou reconhecendo o raciocínio que eu desenvolvi para dominar aquele assunto. Dar aula, falar em voz alta sobre o assunto se torna também uma estratégia de memorização, onde eu começo, aonde eu termino e o que eu preciso colocar no meio, em qual ordem, em qual sequência. Interessante isso, explique o material para si mesmo. Eu posso produzir videoaulas para mim mesmo, né? E depois mostrar para o meu colega e pedir para ele me dizer, olha, faz sentido? Tu entendeu? Tu tem dúvidas? Que inclusive já é a técnica seguinte. Explique o material ou o conteúdo para outra pessoa. Tem gente que gosta de estudar em dupla, né? Porque quando estuda em dupla, um faz a pergunta e o outro responde, daqui a pouco a gente troca. Quem estava respondendo passa a perguntar. Quando eu estou estudando ou explicando o conteúdo para outra pessoa, necessariamente eu tenho que memorizar o conteúdo e eu tenho que pensar em como passar esse conteúdo para o outro. Estou pensando para mim, estou pensando para o outro. E eu tenho um feedback imediato de quem me escuta, se fez sentido, se eu me atrapalhei, se não fez sentido, se eu preciso esclarecer algum ponto. Por último, exercite o que você aprendeu. Se eu estou estudando, né? Então, bom, vamos praticar. Como é que eu posso praticar? Eu posso praticar usando provas antigas, fazendo exercícios sobre o tema, montando caça-palavras. Se de repente eu estou me preparando para um concurso ou para um outro tipo de prova, então eu posso fazer simulados, né? Então, se eu vou fazer simulados sobre uma determinada prova, eu preciso me organizar para fazer a busca por provas antigas ou por questões formuladas com base nesse exame que será realizado. Se eu estou me preparando para uma prova, então eu treino como se eu estivesse no dia da prova, né? Com um tempo limitado, sem distrações. Se na prova pode levar água, eu levo água. Se na prova pode levar um chocolatinho, eu deixo um chocolatinho, mas eu sei que enquanto eu estiver fazendo essa prova, eu não posso sair. Então, treinar a resistência para isso, inclusive, é uma estratégia importante. Tem uma outra coisa que acho que eu preciso colocar, que diz respeito aos objetivos da aprendizagem. Quando eu estou aprendendo algo, né, ou quando eu estou treinando o meu processo da aprendizagem, eu preciso ter claro qual é a estratégia ou qual o nível de apropriação que eu vou usar. Estou estudando para replicar, então as estratégias necessariamente estão voltadas à evocação, à repetição e à memorização. Estou treinando para aplicar em um conteúdo novo, então as estratégias de aprendizagem são de outras naturezas. Eu estou treinando para
refletir e organizar esse conteúdo com outro conteúdo que não está disponível ali, então as minhas estratégias de aprendizagem necessariamente passam por estratégias de reflexão e de produção de um conteúdo novo. Então, são objetivos diferentes, com estratégias de estudos diferentes, com um tempo de dedicação bastante diferentes. Com relação aos objetivos da aprendizagem, né, eles nos auxiliam a pensar sobre quais estratégias de estudo vão ser utilizadas e quais estratégias de ensino também o professor poderia utilizar. Os processos de aprendizado foram categorizados numa ordem crescente de complexidade por um pesquisador americano chamado Bloom. Né? Essa taxonomia ou esse sistema de classificação do processo de aprendizado, ele foi revisto em 2001 por pesquisadores americanos também, o Anderson, o Cathro e o Ayrejan, e ele diz que o processo da aprendizagem começa pela etapa da memorização, lembrar. Por isso que eu disse, né? Quando a gente está lendo, a gente marca as palavras, ou a gente faz resumos, ou a gente repete o conteúdo com outras palavras, com as suas próprias palavras. Então, a etapa de memorização é o primeiro degrau para o processo de uma aquisição mais aprofundada e complexa de aprender. A segunda etapa tem a ver com entender. Muitas vezes a gente repete conteúdo sem se dar conta, né, ao que eles se referem ou aonde eles se aplicam. O entender ou compreender só é possível depois que eu consigo nomear, aplicar, repetir. Depois que eu entendi, que eu dominei o conteúdo, fez sentido para mim, eu começo a ir por um terceiro nível, que é o nível de aplicar. Onde é que eu aplico ou eu uso esse conceito? Em que circunstância nova essa mesma situação se aplica, né? Ou ela pode ser utilizada. Vou dar um exemplo. Há muito tempo atrás se desenvolveu um aparelho que servia para aumentar ou amplificar a leitura de palavrinhas pequenas, né? Esse amplificador, ele foi desenvolvido, não era lupa, tá? Era um aplicativo que servia de amplificador. Ele foi desenvolvido para que algumas pessoas mais velhas pudessem ler, né, o rótulo do remédio, não se confundir com o que estavam ingerindo. Olha, alguém olhou para esse amplificador que foi desenvolvido para as pessoas com problemas de visão e disse, bom, mas se essa estratégia serve para o idoso poder ler o seu remédio, serve também para o indivíduo com baixa visão que precisa ler um material novo. Bom, então vamos aplicar esse mesmo recurso numa circunstância nova? Bom, essa é a aplicação. Um item superior, né, do processo de domínio de conteúdo diz respeito à análise da tarefa. A analisar a tarefa tem a ver com identificar graus de dificuldades, identificar graus de relacionamento com outros conteúdos, com outras circunstâncias, tem a ver com identificar quais são os elementos constituintes daquele assunto, né? A análise tem a ver com um olhar mais próximo e mais crítico daquela informação nova. Sintetizar é a habilidade de poder agrupar todos os conteúdos em um tópico mais hierarquicamente superior. Se eu sou capaz de lembrar, entender, aplicar e analisar, então eu posso criar coisas novas, né? Uma tarefa bastante diferente é quando o professor diz a ti, crie uma redação sobre o tema. Bom, para chegar no criar, eu precisei antes lembrar qual é o tema,
entender sobre o que é o tema, né? Aplicar esse conhecimento em diferentes contextos, sintetizar as minhas ideias e organizá-las num todo que tenha princípio, meio e fim, e uma coerência, né? Uma integração. Esses objetivos de aprendizagem ligados à memorização, à compreensão, à aplicação, eles podem ser melhor estudados ou melhor compreendidos a partir de verbos, né? Se a minha tarefa tem a ver com localizar a informação no texto, então eu estou trabalhando no primeiro nível, que é o nível da memorização. Se a minha tarefa de aprendizado, né, a minha estratégia de aprendizagem tem a ver com explicar para o meu colega o que eu entendi, então estou no âmbito da compreensão. Se a minha tarefa de aprendizagem tem a ver com associar um assunto com outro, eu estou no nível da compreensão. Se a minha tarefa de aprendizagem é explique esse conceito com as suas próprias palavras, ou ainda parafraseie o autor X, então eu estou no âmbito da compreensão. Eu sei que eu avancei no meu processo de aprendizagem se eu começo a usar outros verbos do tipo demonstre como se faz. Pronto, estou aqui no âmbito da aplicação. Demonstre como se usa a aplicação. Implemente uma estratégia para relacionar dois assuntos. Nível da aplicação. Quando alguém me diz, compare os conceitos A e B, eu estou no âmbito da análise. Explique ou justifique por que essa frase está incorreta. Estou aqui no âmbito da análise, explicar. Se a minha tarefa tem a ver com comparar, estimar, delimitar ou listar uma lista de listar argumentos a favor de, estou no âmbito da avaliação. Quando eu sei que eu estou no âmbito mais elevado do processo da aprendizagem, quando já estou solicitando que o sujeito crie algo, quando eu, no meu processo de aprendizado, estou propondo tarefas de estudo que envolvam criar, que envolvam produzir, que envolvam desenvolver um protótipo, que envolvam inventar ou idear estratégias de resolução para um problema. E aí a gente retoma aqueles objetivos iniciais que haviam sido listados pelo Fórum Mundial Econômico com relação às novas complexidades do nosso mundo de trabalho. Que é ter um indivíduo que seja capaz de criar, inovar, resolver problemas complexos, interagir com pessoas. Esses processos, né, de aprendizagem organizados hierarquicamente, quase todos os processos de estudo e de aprendizado podem ser feitos usando papel e lápis. Em vários dos exemplos que eu citei aqui para vocês, eu disse, olha, mas há aplicativos. E tem um australiano chamado Carrington. O que ele fez? Ele pegou a taxonomia de Bloom, né, considerando as estratégias de lembrar, aplicar, analisar, avaliar e criar, e tratou de identificar aplicativos disponíveis no mercado, aplicativos pagos e gratuitos, que possam ser utilizados num processo pedagógico de ensino e de aprendizado que se enderecem especificamente para esses diferentes níveis ou objetivos de aprender. Então, por exemplo, se eu estou no âmbito de aplicar o conhecimento, quais são os aplicativos ou os recursos que existem disponíveis para a aplicação do conhecimento? Se eu estou no âmbito, né, e aí ele cita alguns.
Eu não vou nomear aqui, vocês conhecem. Se eu estou no âmbito de criar, né? Quais são os aplicativos disponíveis no mercado que eu posso baixar no meu computador ou que eu tenho acesso no meu celular para poder trabalhar? Se eu estou no nível de lembrar ou compreender quais são os aplicativos e redes sociais que incentivam a esse uso. Essa roda, né, pedagógica do Carrington, ela foi traduzida e adaptada para diferentes recursos em diferentes processos. Então, vou dar um outro exemplo de aplicação dessa roda. Nesse caso aqui, o que se faz, mantendo esse princípio, né, original da roda pedagógica, é tentar identificar quais são os arquivos ou os aplicativos que trabalham com estratégias de memorização. Né, quais são as atividades digitais ou atividades de aprendizagem que podem ser utilizadas aí. O TED, né, é um excelente recurso para a gente trabalhar com compreensão, porque a gente tem explicações de ideias e conceitos, né, que são apresentados por experts, por especialistas. Em geral, essas ideias ou conceitos que são apresentados em até 20 minutos, eu posso ouvir, entender e tentar replicar com as minhas próprias palavras, por exemplo. Exercícios, né, que trabalham com aplicações, né, fazer uso dos conhecimentos. Então, o Kahoot foi um recurso que as pessoas usaram bastante, né, como formas de aplicação de conhecimentos ou de quizzes durante esse período de pandemia. Segue sendo utilizado. Aqui, no âmbito da análise, a gente tem vários aplicativos que trabalham com a ideia de mapas mentais. Estão sugerindo aqui. Do âmbito da avaliação, posso usar o Kahoot aqui ao invés daqui? Posso, mas tem outros modelos. Para criar, produzir algo novo ou original. Aplicativos para a criação de materiais novos e originais, vários também. Não sei se eu posso dizer os nomes, mas vocês conhecem. E é muito interessante que vários desses aplicativos, eles foram aprendidos por autoinstrução. As pessoas foram descobrindo como usá-los por meio de estratégias de ensaio e erro, foram aprendendo a aprender sozinhos. E essa é uma das coisas que a gente precisa, né, voltar a valorizar, que é a nossa capacidade de aprender a partir de um interesse pessoal. Quando eu me dedico a descobrir, né, para que serve esse aplicativo, que recursos tem, como é que eu posso aplicá-lo na minha área de conhecimento. Bom, essa é uma estratégia que é uma estratégia vencedora, né, no sentido de que eu me dediquei, eu me motivei, eu estive curioso e eu fui aplicar o domínio dessa estratégia ou desse aplicativo para a minha área de conhecimento, às vezes, inclusive, para divulgar um conhecimento que eu tenho e outras pessoas não. Ok? Então, gostaria realmente de agradecer a presença, né, e agradecer a oportunidade de falar sobre os objetivos da aprendizagem. Muito obrigada. Tchau.